Irmãos queridos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Que alegria poder retornar a essa casa tão maravilhosa e hospitaleira, que eu tenho o privilégio de desfrutar de uma amizade maravilhosa. Ter o pastor Alex e a pastora Tamara como amigos é um presente de Deus. E nessa feita, a proposta também é de comemoração pelo 9º aniversário e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em vocês e através de vocês. Vocês têm inspirado pessoas, tocado em corações, têm feito trabalhos extraordinários. Embora nós não estamos fisicamente juntos assim todos os dias, mas estamos ligados no mesmo Espírito. E a minha oração é que Deus abençoe vocês profundamente e multiplique vocês 100 vezes mais. Minha gratidão, meus amigos, que Deus continue honrando e abençoando a vida de todos vocês. Eu quero partilhar com vocês um texto sagrado, livro do Gênesis, capítulo 21. A partir do versículo de número 10. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo de número 10. Todos acharam? E disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com Isaque, meu filho. Pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, o odre de água, e colocou às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, e tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Versículo 16, e afastando-se, foi se assentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Sentando-se em frente, levantou a voz e chorou. Verso 17, porém Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz, ou o choro do menino, do lugar onde estás. Ergue-te, levanta-te o menino, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. E abrindo Deus os olhos, viu ela um poço, ou uma fonte de água. E indo a ele, encheu a água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Se tornou flecheiro. Poder se assentar, queridos irmãos. Me empreste a sua atenção. Um dos atributos de Deus que nos chama muita atenção é a sua fidelidade. É comum, é natural ouvirmos essa expressão: Deus é fiel. Ela está ligada na Bíblia Sagrada, também nos louvores, cujo qual nós adoramos a Deus, trazendo esse atributo tão incrível de Deus, ressaltando a sua fidelidade. E de fato Deus é fiel. Paulo vai dizer na sua carta a seguinte expressão: ainda que sejamos nós infiéis, todavia Deus permanece fiel, porque Deus é um ser imutável. Ele não muda. Mesmo que eu mude, Ele continua sendo o mesmo. E não há nada que eu faça de bom ou pior que altere o que Ele sente por mim.
Deus continua sendo fiel e muito bom. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação, que ele seria pai de multidões. E Abraão recebe essa promessa juntamente com Sara. Só que o Deus que promete, ele é o Deus que também prova. E qual é o método que Deus utiliza para testar os seus filhos? O tempo. O tempo sempre vai ser um agente de Deus, às vezes para revelar quem é quem. Vocês estão aí ou não? Mas o tempo sempre vai ser um método, ou a forma, um instrumento que Deus se utiliza para testar, para provar, para aperfeiçoar. E chega em dado momento que os anos passam e essa promessa não se cumpre, que Abraão e Sara decidem dar um tipo de ajudinha para Deus. A ideia é cortar caminho. E toda vez que você é tomado por uma ansiedade, ao ponto de você fugir daquilo que Deus te deu como direção, você sempre vai ser levado a agir pela precipitação. Eu não sei se você já meditou nessa palavra precipitação, mas a palavra precipitação vem de precipício. Todo aquele que antecipa ou se precipita sempre vai cair no precipício. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que Ele não precisa da sua ajuda e nem do teu conselho. Ele não precisa da sua direção. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Só que Sara, ela se desequilibra e dá um conselho a Abraão, dizendo: olha, deita-te com a minha serva Agar, e ela vai te dar o filho. E a Sara, na realidade, é muito parecido conosco, porque ela consegue enxergar potencial em outros, mas não consegue enxergar potencial nela mesma. Vocês estão aí comigo ou não? Tipo assim, Deus disse que ela vai gerar, mas ela não consegue enxergar essa possibilidade nela. Ela consegue enxergar em Agar, ela consegue ver potencial em Agar, mas ela não consegue visualizar isso nela. E a gente tem essa tendência, enxerga qualidade e virtudes em outros, e quando é nós mesmos a gente não encontra nenhum em nós. Só que Deus viu em mim aquilo que eu não vejo. Deus viu em você aquilo que você nem mesmo vê. É o Deus que falou com Sara, é o Deus que falou com Josué, dizendo: tu farás que este povo herde a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Mas suceder alguém do nível de Moisés não seria uma missão tão fácil. Por isso eu não consigo me enxergar nessa posição e eu me recolho. Eu entro numa reclusão ao ponto porque eu penso, eu jamais vou chegar nesse nível. Só que Deus viu algo em mim que eu não vi em mim mesmo. Porque Deus acredita e Deus não erra a cabeça que Ele escolhe. Olhe para alguém e diga: Deus não errou a sua cabeça, Ele sabe quem escolheu. Abraão é um tipo de homem parecido com os homens de 2022. Muito obediente e submisso à esposa. É ele que dá a última palavra de fato. Já vou, amor. Embora atender um conselho desse, deita com a minha serva, ele não vê nenhuma dificuldade. Ele não vê nenhuma dificuldade. Tudo bem, eu faço. Vai ser um grande pesar. Ele deita. Só que ele não percebe que aquela atitude quebra um pacto. Ele quebra algo que Deus estabeleceu. Deus disse que era dele e de Sara que sairia a promessa. Mas ele busca cortar o caminho, um tipo de atalho. Isso é muito crucial porque
Hoje, infelizmente, as pessoas não conseguem lidar com o tempo. E por não saber lidar com o tempo, vão buscar um tipo de atalho para tentar encurtar esse processo. Só que Deus não trabalha com micro-ondas, Deus trabalha com fornalha. Vou falar de novo. Deus não tem micro-ondas, Deus tem fornalha. Tem gente que nasceu ontem na fé, acordou hoje como apóstolo. Porque não soube esperar o tempo. E o tempo sempre vai ser o fator principal e fundamental para que possa corroborar com o projeto de Deus na sua vida. Todas as vezes que você vai observar a Bíblia, e todos aqueles que foram chamados e vocacionados para exercer uma liderança, eles foram forjados no tempo. Moisés esperou quanto tempo? 80 anos para atender o chamado. Davi esperou quanto tempo? Muitos anos para atender o chamado. José esperou quanto tempo? Muito tempo para atender esse chamado. Jesus, ele ficou 30 anos escondido, sendo aperfeiçoado, para exercer o ministério em 3 anos, porque a execução sempre será menor do que o tamanho do preparo. Então, quanto mais, é que nem o oleiro que pega o barro, antes de levar para o forno, tem todo um processo. Primeiro, o processo da escolha. Segundo, o processo da separação, onde ele fica isolado em um lugar úmido para que possa ter o tempo de curtimento, ou seja, criar a liga, porque a liga vai dar resistência. Então toda vez que Deus te isola nesse tempo e te gerando umidade, resiliência, força, aonde Ele não permite que pessoas te procurem, aonde Ele não permite que pessoas tenham acesso a você, é Deus dizendo: eu estou te forjando nesse tempo, para que quando você entrar na fornalha que eu preciso te conduzir, você não quebre dentro dela. Eles tentam dar uma ajudinha para Deus, e isso vai levar, do capítulo 16 ao 17, segundo alguns historiadores, 13 anos que Deus vai ficar sem falar com Abraão por causa dessa atitude. É muito tempo ou pouco tempo? Porque às vezes o que dói não é a presença da luta, da adversidade. O que dói é a ausência da voz. Vou falar de novo. O que dói, o que machuca não é a presença da dificuldade, da prova, da fornalha, mas é a ausência da voz. Você pode ter até luta, dificuldade, mas quando você ouve a voz, você atravessa ela. Por isso ele mesmo disse: quando passarem pelas águas, elas não te afogarão. Quando você entrar pelo fogo, ele não te queimará. Perceba que são 2 polos diferentes, água e... Mas o que não muda? A garantia da voz. Você vai entrar na água, mas eu vou estar contigo. Você vai passar pelo fogo, mas eu vou estar contigo. Quando Deus volta a falar com Abraão, porque ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel. A primeira palavra é essa: Abraão, ande na minha presença, capítulo 17, e seja perfeito. Você vai perceber que Deus vai ratificar a promessa, e não somente isso, vai restaurar a aliança, porque a aliança se quebrou com uma atitude precipitada. Só que Deus volta a tocar em um assunto que eles não queriam mais ouvir, porque eles pensaram que já estava resolvido. Ismael. Só que Ismael não era aquilo que Deus havia sonhado e projetado. O que Deus falou não caiu no esquecimento, está de pé ainda. Vou falar de novo: o que Deus falou não caiu no esquecimento, está de pé ainda. Deus manda no capítulo 18 uma visitação. E qual é a visitação? Seres que aparecem e vai dizer: conta o tempo, porque nesse determinado tempo a promessa vai se cumprir.
Abraão ri. Sara também ri. E hoje pergunta: por que você está rindo? Entra o capítulo 21 e versículo 1, se você quiser acompanhar, diz assim: e o Senhor visitou a Sara como havia falado, e cumpriu sobre Sara a sua promessa. E nasce quem? Que significa o quê? Capítulo 17 e 18, Abraão e Sara rir. Mas no capítulo 21, quem está rindo? Deus. Já tem um ditado: quem ri por último? Nasce Isaac, a promessa se manifesta, se materializa. E Abraão, muito alegre, contente, de vez edificar um altar, ele vai fazer uma festa. Chegou o tempo de desmamar o menino, ele vai fazer uma celebração. Aquela festa vai criar para Abraão um problema. Porque toda vez que você troca o altar pela festa, sempre você vai ter problema. Tem gente que se tornou muito festeiro, né? E esqueceu do altar. Olhe para mim, não há nenhum problema de você ter um momento de curtição, só que você precisa entender o tempo que você está. Exemplo disso, 2 Samuel vai falar sobre Davi. E diz assim: e era tempo dos reis saírem para a guerra, mas Davi decidiu ficar. E o texto diz: e ficou passeando. Há pecado em passear, gente? Sim ou não? Não. O problema é passear em tempo de guerra. Tem gente que está em guerra, mas está passeando. Se você não entender o tempo que você está, você vai quebrar a cara. Davi sabia que era tempo de guerra e decidiu ficar. E se tem algo que nos leva à queda, é a ociosidade, a falta de ocupação. Porque toda vez, e o momento mais perigoso da vida do crente não é o momento da prova, é no momento que tudo está dando certo. É aquela hora que nós se encontramos em uma zona de conforto, ao ponto de acharmos que não precisamos orar como orávamos antes, buscar como buscávamos antes, jejuarmos como jejuávamos antes. A tendência, quando chegamos nesse pico de estabilidade, porque a estabilidade todos nós buscamos e almejamos, sim ou não? Sim. É aquela sensação: não sinto mais a presença da luta, está tudo dando certo. Essa hora é a hora que você se torna mais vulnerável, porque a tendência da estabilidade é provocar em você uma ação. E qual é? Abaixar a guarda. E toda vez que você abaixa a guarda, você se torna um alvo do adversário. Davi não percebeu, mas ele entrou na mira do cão, porque ele decidiu passear em tempo de guerra. E tem gente que parece que, não sei, mete o louco. O pau está quebrando e está passeando. E na realidade quer se apoiar e se sustentar na oração dos outros. Só que a sua guerra não é minha guerra, é tua guerra. E tem coisa, por mais que eu seja um pastor, eu não posso fazer por você. A minha mão, a mão dos vossos pastores, só vai até determinado ponto, porque tem processo que eu não posso entrar e nem fazer o que você deve fazer. Vocês estão comigo? Digam amém. Amém. Promessa se cumpre. Abraão edifica não um altar, mas celebra uma festa. E os dois meninos começam a brincar. Um é maior, está aproximadamente com 8 a 10 anos de idade, Ismael, e começa a caçoar. Você sabe como é filho de crente, né? É uma benção.
ungidos. Fogo puro. Só que Sara, quando vê aquela brincadeira, ela não gosta. E ela encontra ali a ocasião que ela queria. E qual? Olhar para Abraão e dizer: eu não quero mais que essa mulher e seu filho permaneçam nessa casa, mande ela embora. Você está entendendo isso? Pergunta aos senhores se são inteligentes. Essa igreja é uma igreja muito bíblica. Ela tem razão de fazer isso? É motivo suficiente mandar aquela criança embora por causa de uma brincadeira de criança? Sim ou não? Justifica? Justifica, gente? Não. Mas você vai perceber que Sara está engasgada. E ela só está em busca de uma ocasião para fundamentar aquilo que ela já tem no coração. Porque a boca sempre vai falar aquilo que o coração está. E tem gente que fala a verdade brincando. Ele vai falar: estou brincando, mas na realidade é verdade. Só apenas está expondo aquilo que já está dentro. Mas Deus vai deixar que algumas coisas que está dentro se manifeste para você entender a intenção das pessoas. Vocês estão aí ou não, gente? Hoje eu estou que nem panela de pressão, devagarzinho, tá bom? Manda ela embora. Não quero que ela permaneça aqui. Aí Abraão, um homem muito obediente. Porque tem mulher que parece Maria bonita, né? Ela que manda, ela que decide, ela que faz, ela que administra, ela que dá a última palavra. E tem um cabra banana do lado que só obedece. Porque se ele tivesse colocado ela no lugar, ela não agiria assim. Mas como ele é muito obediente, ele segue mais uma vez o caminho que Sara está propondo para ele. Porque aquele problema não é de Abraão. Quem criou aquele problema foi quem? Então a tua falta de sabedoria vai criar problema que você vai querer que outros resolvam. Ah, para de graça. Abraão acha muito pesado fazer tal ação, mas decide fazer. O verso de número 10 vai revelar para nós algumas angústias que Agar vai vivenciar. E a primeira está no verso 10, quando Sara diz a Abraão: rejeita essa mulher, ou despreze essa mulher, ou mande embora essa mulher. A palavra rejeição significa descartar, expelir. Significa que algo que outra hora tinha valor, agora não tem mais valor. Então, por isso ela fala nesse teor: rejeita, despreza, mande embora. Isso me chama muita atenção, porque vai evidenciar a forma como muitas das vezes as pessoas se relacionam com as outras. Porque outra hora Agar era muito útil naquela casa. Agar foi uma bênção em determinado momento para a vida de Sara. Só que agora Sara não vê mais em Agar nenhum tipo de utilidade, porque ela conseguiu aquilo que ela sempre desejou, que era ser o quê? Mãe. Então ela olha para Agar e diz assim: você para mim não tem mais utilidade, cai fora. Infelizmente os relacionamentos estão ligados não com o ser, mas sim com o ter. Enquanto você tem, você é bem-vindo. Enquanto você tem, você é bem-quisto. Enquanto você tem utilidade para mim. E tem pessoas que utilizam pessoas como trampolim, ao ponto de extrair o máximo que pode dessa pessoa, sugando de tal maneira
ao ponto que ela perca a sua utilidade e entre na sua inutilidade. Infelizmente, esse é o tempo que nós estamos vivenciando. E eu louvo a Deus que Deus não se relaciona assim conosco. Deus não se relaciona comigo por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço, mas Ele se relaciona comigo por aquilo que eu sou. Porque enquanto você tem, ou enquanto você faz, você é útil, você é legal, você é o top, você é demais. Mas quando você entra no estágio da inutilidade, que é aquele momento que você está nos seus processos, que é onde você quer estagnar, quer recuar, você abaixa um pouquinho e a sua intensidade, as pessoas olham para você dizendo, mas não está fazendo como você fazia outra hora, mas não está entendendo o processo que você está. E por não ver essa utilidade que você tinha outra hora, começa a te descartar, dizendo, agora você não pode mais ficar nesse ambiente. Só que todos aqueles que Deus traçou planos poderosos passaram pelo processo da rejeição. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelos seus inimigos e até mesmo pelo seu rei. Mas ele mesmo vai compor no Salmo 27, verso 10, a seguinte expressão: ainda que meu pai e minha mãe me rejeite, todavia o Senhor irá me amparar. Nessa noite há pessoas que estão passando por esse processo, foram rejeitadas em um relacionamento, em um casamento, situações cujo qual você viveu, que um tempo você era útil, você era linda, você era maravilhosa, e agora alguém olhou para outro olhar, para um outro lugar, e olhou para você e disse, agora você não me serve mais, mas o Deus que eu sirvo é o Deus que me abraça quando estou no bagaço da minha vida, e Ele está dizendo ao teu coração, ainda que você está vivendo a inutilidade diante dos homens, você continua sendo muito precioso para mim. A segunda coisa que eu observo ainda no verso 14, a primeira é o desprezo, é o descarte. A segunda é a ingratidão. Repita comigo, ingratidão. Porque se você notar, Agar não trabalhou apenas na casa de Abraão com seus talentos, com seus dotes, mas ela foi tipo uma mãe de aluguel para Sara. Ela cedeu seu útero para que a outra fosse mãe. E de alguma forma, em dado momento, Ismael trouxe muita alegria para dentro da casa de Sara. E a pior coisa na vida é lidar com a ingratidão. Nesses 9 anos desse ministério, certamente foi vivido nesse ambiente a ingratidão. E a ala pastoral convive com isso praticamente diariamente. Que você se depara com um cidadão que chega nesse ambiente quebrado, arrebentado, na lama, no lixo, no chão, casamento arruinado, você levanta, você ajuda, você investe, você abençoa, você tira do teu bolso, coloca para ele, tira do teu prato, dá para ele, e daqui a pouco essa pessoa vai embora sem ao menos se despedir e dar um tchau. Eu acredito que você já lidou com essa situação. De você colocar pessoas até mesmo dentro da tua casa, de ceder um espaço no meio da sua família, e daquela pessoa, porque quando todo mundo está quebrado, é humilde. Mas sabe quando você revela quem você é? Não é quando você está quebrado, é quando você está no processo da exaltação. Mas Davi é um cara totalmente diferente, que me chama a atenção, porque quando ele está no trono, ele assume o trono, no capítulo 9 de 2 Samuel, primeiro,
ele resgata a arca. Ele diz, não tem como governar sem a presença. Isso é fundamental. Porque para ele o que é importante não é a coroa, não é o trono, não é o ouro, não é a prata, não é a fama, mas é a presença. É a presença que sustentou essa igreja durante esses 9 anos. Mas também o que me chama a atenção é que quando ele assume o trono, e trono fala de poder, trono fala do quê? Ele está no trono, ele estava envolvido com o poder. Agora a materialização daquilo que Deus falou lá atrás. Só que esse trono e esse poder e esse glamour, que agora há todo um reconhecimento, não mexe com a cabeça dele. Porque a primeira coisa que ele faz depois que ele resgata a arca é uma pergunta dizendo, será que sobrou alguém da casa de Jonatã? Ou da casa de Saul para que eu haja de bondade por amor a Jonatã? Ele está dizendo em alto bom som, eu estou aqui, mas não estou à toa. Eu não caí de paraquedas. E se eu estou nesse trono é porque alguém se sacrificou por mim lá atrás. Então o que ele está evocando? A gratidão. E olha que Jonatã estava como? Morto. Estava como? Morto. Então Davi poderia se achar descomprometido de cumprir a palavra que ele deu lá atrás. Porque eles haviam feito uma aliança, dizendo um vai cuidar da vida do outro, da família do outro, da casa do outro. Então Davi poderia achar, Jonatã morreu, então estou livre de cumprir essa palavra. Só que Davi é de um tempo que a palavra do homem não faz curva. Que hoje para você fazer valer a palavra de muita gente, você tem que ir lá no cartório e assinar 10 vezes, reconhecer 10 vezes. Porque tem gente que diz sim pensando no não, e tem gente que fala não pensando no sim. Porque a palavra já não vale mais nada. Mas Mateus 5,37 diz assim, que o vosso falar seja sim, sim. Passar disso é o quê? Só que Davi é de um tempo que a palavra ainda vale. Porque a gratidão é a memória do coração. Vou falar de novo. A gratidão é a memória do coração. Ele começa a reconhecer, eu estou aqui, mas não estou à toa, não caí de uma forma aleatória. Alguém padeceu, alguém chorou, alguém se sacrificou para que eu pudesse estar na posição que eu estou. E para você estar onde você está, alguém chorou contigo. Para você estar onde você está, alguém abriu mão de algumas coisas para te beneficiar. E você não pode esquecer disso. Você não pode deletar disso, porque tem gente que tem uma memória fantástica para lembrar o mal que uma pessoa fez há anos lá atrás, mas tem uma amnésia terrível para recordar da bondade, dos favores que recebeu um dia. Olhe para alguém, toque na mão de 3, diga, seja grato sempre. Não, ele não ouviu. Toque na mão de 3, diga, seja grato sempre. Mesmo que você se depare com a ingratidão. Martim Lutero já disse, há 3 cachorros perigosos que quando mordem, provoca uma profunda ferida. Primeiro, ingratidão. Segundo, soberba. Terceiro, inveja. Então, H teve que lidar com a ingratidão. Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção, que ainda está no verso 14, que quando o texto diz assim, que ela sai andando errante pelo caminho. Repita comigo, ela andava errante. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo fez com que ela perdesse o chão, perdesse a direção. E se você olhar geograficamente, ela está na região de Berseba, que está muito próximo à sua terra, a terra de origem. Se você olhar a origem de Agar, qual era? Egípcia. Possivelmente quando Abraão desce para o Egito, traz consigo Agar. Porque toda vez que você for para o Egito, você vai trazer coisas que você não deveria trazer. Mas deixa isso para outro dia, né?
E você vai colher problemas que você não imaginava. Então ela é egípcia, ela está muito próxima à terra de origem, só que o texto diz que ela está andando errante. Será que ela não sabe onde ela está? Sabe. Só que a ideia de Sara era fazer com que, nesse processo de mandar Agar embora, é para que ela voltasse para o lugar de origem. Qual é o lugar de origem? O Egito. Qual é o simbolismo do Egito? Mundo. Isso é duro, porque você tem um árduo trabalho para trazer gente do Egito para cá, mas tem gente aqui que quer colocar pessoas. Pode ou não? Porque é terrível quando você tem todo um trabalho para trazer pessoas de lá para cá e tem gente aqui que luta para colocar essas pessoas de volta para o Egito. Porque a ideia de Sara é: volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. E tem gente que quer ver você voltar lá para o boca de fumo, lá para o boteco, lá para o fluxo. Tem gente que está na expectativa de ver você lá novamente, de você ser quem você já foi um dia. Por isso Agar está andando errante, porque ela está brigando com ela mesma, dizendo: eu não posso voltar do lugar da onde eu saí. Até porque naquele tempo todo escravo era marcado. Todo escravo era marcado. Se ela voltasse com aquela marca, alguém entenderia no Egito: fugiu da casa do seu. Então certamente encontraria o que como sentença? A morte. Por isso ela está relutando, porque alguém quer ver ela voltar. E alguém que está lá sabe: se voltar, aqui você vai morrer. Ela está no meio do caminho, andando errante, dizendo: eu não posso voltar do lugar onde saí, porque eu estou marcada. E é Deus dizendo: você não pode voltar para o mundo, para o Egito, porque eu já te marco. Só quem tem uma marca, levante a mão aí. Mesmo fraco, arrastado, continue aqui. Mesmo desanimado, sem vontade, continua aqui. Porque uma hora ou outra há um poder no culto, e o culto pode mudar a história da vida de alguém. Levanta a mão direita lá em cima, a esquerda também, lá no terceiro andar. Vocês estão comemorando 9 anos de vitória. E tudo que o diabo queria ver você tragando de volta aquele fumo, bebendo de novo naquele copo, visitando de novo aquele boteco. Mas é Deus dizendo: eu te marquei, te selei no meu altar. E para o mundo você não volta, para o Egito você não volta, porque você está selado, amarrado no meu altar. Sara quer ver você cair, mas fui eu que te chamei, assim diz o Senhor. Estou sentindo uma presença muito forte. Iramacanda aramahaya. Oramicanda vasévia. Por isso ela está andando errante. Só que vai entrar o quarto ponto, ou a quarta angústia, ou a quarta crise, no verso 15, que diz assim: que acabou então o pão, e acabou também a água. Que o problema não é você enfrentar a luta. O problema é ver quem você ama sofrendo por causa de decisões que essa pessoa não tem nada a ver. Porque tem gente que está sofrendo que é produto do meio. No meio de decisões de adultos. Aquela criança indefesa está chorando, dizendo: eu quero água, eu quero pão. E a mãe olha e diz: eu não tenho para lhe dar. Porque quando é com você, você aguenta. Mas quando atinge quem você ama, é outra história. Você não tem estrutura para suportar.
Só que o que me chama a atenção é a capacidade de Abraão agir com o próprio filho. Porque Ismael é o que de Abraão? Abraão naquele tempo já era muito rico, fazendeiro. Aí a pergunta que eu faço ao texto: como ele teve capacidade de dar, além da crueldade de mandar no deserto de madrugada, embora, dá como recurso, olha o que Agar vai receber como uma rescisão de trabalho: um pouco de pão e uma jarra de água. Porque Abraão aqui não é pai, ele é touro reprodutor. Posso falar ou não? Porque nem sempre quando nasce um filho, nasce um pai com ele e uma mãe com ele. Vou falar de novo. Nem sempre quando nasce um filho, nasce com ele um pai ou uma mãe. Tem muitos filhos órfãos de pais vivos, que foram só procriadores, touros reprodutores. E o que dá, que é uma miséria, que é uma pensão, que é uma miséria, acha que é o suficiente para educar, alimentar um filho. Quando a mulher depois tem que se virar, mas na hora de virar o zoinho, isso é para palestra de casais, né, mãe? Aí você foi macho. E para cuidar do filho que fez? Deus não vem falar com parede não, irmão. E nem com cadeira. Tem coisas que você deixou como pendência lá atrás que você precisa resolver. Porque tem alguém crescendo com trauma. E talvez ainda dá tempo de você corrigir a rota. Estou todo arrepiado aqui. Vocês estão comigo? Diga amém. Aí Agar está desestabilizada. O que ela faz? Coloca o menino debaixo de uma árvore e diz assim: que eu não vejo o meu filho morrer. Ela vai se distanciando, não porque ela é cruel, porque ela se sente incapacitada de ver o seu filho naquela condição. Aí ela senta e chora e chega no pensamento dizendo: agora é um fim, acabou. Mas entra em ação o verso 17, que diz o que aí? Porém, Deus ouviu. Repita comigo essa expressão: porém, Deus ouviu. Olhe para alguém e diga: porém, Deus ouviu. A palavra porém é uma palavra latina, ela vem do latim, que significa prointer, que na sua tradução significa vida que segue, vida que continua e vida que não acaba. Vou falar de novo. Qual é a mentalidade de Agar? Vou morrer, acabou. Minha vida está destruída e meu menino também vai morrer. Aí entra o quê? E é Deus dizendo: a vida não acaba. A vida continua. E a vida prossegue. Porque agora não chegou o ponto final, agora virou somente a página. Porque a história continua, porque a caneta que escreve a tua história não está na mão do destino, mas está na mão daquele que está sentado no alto e sublime trono. E é ele dizendo: hoje agora eu entro em ação onde a tua mão não alcança, onde o teu pé não chega. Eu faço o que você não faz, porque eu sou Deus e eu sou o detentor da última palavra. Pega na mão do seu irmão com vontade, levante a mão dele com a sua. Encha esse ambiente de glória, porque o porém de Deus entra em ação na vida de alguém. E é Deus dizendo: alguém está na expectativa de ver a tua ruína, a tua destruição, mas há um Deus que entra nesse cenário para mudar o curso, o trajeto. Porém Deus ouviu, e algumas versões está o choro. Deus ouviu o quê? Não, Deus não ouviu a oração. Deus ouviu? Porque tem hora que eu oro, mas não tenho palavra.
Somente. Por isso o salmista do Salmo 30, verso 5 diz o quê? O choro, mas a alegria. Há um hino da Irlanda de Jesus que diz assim, que a lágrima do crente para Deus se torna uma frase, e ele é o único que tem a capacidade de interpretar aquilo que está acontecendo. Porque atrás de cada gota tem uma frase, tem um sentimento, tem algo acontecendo que só Deus sabe. Deus ouviu o choro do menino no lugar aonde ele está. Em que lugar que ele está? Mas território é o quê? Não, ele não ouve a voz dele na congregação. Ele ouve a voz do menino, ou o choro dele, aonde? A palavra deserto no original do hebraico é biadeber, no grego é barran, que significa o quê? Lugar aonde Deus fala. Repita comigo, lugar aonde Deus fala. Mas de onde esse menino sai? Da casa de quem? E Abraão é conhecido como quem? Amigo. Então ele sai de uma casa onde se ouve muito falar de Deus, e Deus fala muito naquela casa. Só que naquela casa tão somente tem a voz de Deus, tem outras vozes ali. E para aquele menino ouvir a voz de Deus e Deus falar com ele, e ele entender o que Deus quer, Deus teve que criar uma ruptura. Porque se ele permanecesse naquela casa, ele nunca ouviria aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Você está chorando por pessoas que saíram da tua vida. Você está com a cabeça baixa, lamuriando, reclamando, murmurando por pessoas que se desligaram de você. Mas é Deus que criou a ruptura, para que você entenda que essas vozes poderiam atrapalhar da voz daquilo que você precisa ouvir. Vou dizer de novo, há vozes que atrapalham a voz que de fato eu preciso ouvir. E se tiver voz que atrapalha a voz de quem você precisa ouvir, ele sempre vai te arrancar do meio, te levar para o isolamento do deserto, dizendo, agora não tem outras vozes, aqui é eu e você e eu. Levante a mão e diga glória a Deus aí. Oh meu Deus. Já estou acabando, tá? Oramakanda Ramachai. Verso 18. Ergue-te e levanta o menino. Parece algo muito redundante, pastor Alex. Deus fala com Agar, ergue-te, e diz assim, consequentemente, levanta o menino. Por que Deus não diz para Agar, levanta-te, mas diz, ergue-te? E consequentemente ele continua dizendo, e levanta o menino. Parece algo muito redundante, mas não é. Porque toda vez que eu me levanto, levantar significa o quê? Eu estou aqui, no chão, sim ou não? Sim. Diz, levanta, pastor. Toda vez que eu me levanto, sempre vai ter alguma coisa para mim. Mas erguer não. Diz, ergue-te, pastor. É o fazer força em mim? Porque você pensa que não tem força aí, mas é Deus dizendo, tem muito mais do que você imagina. Então ergue-te. Você está choramingando por visitar. Quando fulano vir, eu vou me erguer. Quando fulano chegar, eu vou me erguer. Quando fulano me visitar, eu vou me erguer. Aí Deus está dizendo, ninguém vai vir nesse deserto. Nesse deserto eu vou tirar força de você mesmo. Vocês estão comigo ou não? Pastor, como o senhor sabe que tem força aqui? Foi o mesmo que falou com o Gideão. Você não está aí não, né? Ele aparece Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e diz a ele, o quê? Homem valoroso,
Senhor te escolheu para livrar Israel. Ele vai dizer o quê? As mesmas baboseiras que você. Eu não, sou menor da minha casa, menor da minha tribo. Ele responde aquilo que Gideão está falando? Não. Mas ele diz o seguinte: vai nessa tua. Peraí, quando eu encontro com ele, eu penso que eu vou receber força dele. Quando eu venho para o culto, eu digo: vai vir força do céu para. Aí ele está dizendo: eu não vou te dar força. A minha palavra é: vai na tua. Olhe para alguém e diga: vai na tua força. Mas então por que Deus diz para Agar: ergue-te? E Deus não diz para o menino: ergue-te. Mas sim, ela poderia se revoltar. Se eu tenho que me erguer, ele também pode se erguer. Só que o texto diz: ele era o quê? Ele era o quê, gente? Mais alto. Ele era o quê? Então, se ele é menino, ele não tem a mesma estrutura que ela. Porque Deus sabe qual a estrutura que você tem. Para alguns é ergue-te, para outros é levanta-te. Vamos falar de novo. Para alguns é ergue-te, para outros é levanta-te. É Deus dizendo: pega na mão dele, porque não tem estrutura que você tem. Mas escuta, é Deus dizendo: enquanto você estiver no chão, o menino vai continuar. Mas quando você levantar, ou melhor, quando você se erguer, o menino também vai se levantar. Então possa ser que tem gente caído por causa da sua condição, que só vão se levantar quando você se erguer. Vou falar de novo. Tem gente que está caído na expectativa de ver qual vai ser o seu posicionamento, porque enquanto você estiver no chão, outros continuarão no chão, mas quando você se erguer em Deus, outros vão se levantar, dizendo: se ela se levantou, eu também me levanto. Se ele se levantou, eu também me levanto. Você não tem ideia, mas você é fonte de inspiração na vida de alguém que você não sabe. Mas tem alguém dizendo: se ela continuar, eu também continuo. Se ele não parou, eu também não paro. Aí o texto prossegue dizendo: e abriu Deus os olhos. Repita comigo essa expressão: abriu o Senhor seus olhos. E ela viu o quê? Um poço. Em algumas versões está fonte. Eu gosto muito da expressão fonte. Mas, olhe para mim, se Deus abriu, significa que Deus não fez aparecer uma fonte. Deus não criou ali uma fonte. A fonte sempre esteve ali. Ela que nunca... Ou seja, a fonte sempre esteve do seu lado. Você que nunca... Pastor, me explica. Ele mesmo disse: eu sou a fonte da água viva. E quem beber dessa água nunca mais terá. E eu provo isso em Agar. Continua. Próximo versículo. Cresceu e habitou aonde? Mas o deserto não era o problema? Vamos lá, gente. O deserto não era o problema? Só que o deserto não é mais o problema. O problema é ficar longe da fonte. Fala alguma coisa aí ou não? Se o problema naquela época ou naquela outra hora era o deserto, agora não é mais. O problema é ficar longe da fonte. Então o problema não é a prova, é a ausência da presença. Ela diz: esse deserto agora aqui vai ser minha morada, porque estou do lado de quem eu nunca devo me separar. E quem é? A fonte. Por isso quem bebe dessa fonte não quer beber em outra água, porque quando você bebe dessa fonte, essa fonte é incomparável.
Cocaína não se compara, crack não se compara, maconha não se compara, balada não se compara, prostituição, adultério não se compara. Quando você vive com essa fonte, com essa água, ela te sacia, ela preenche, ela enche a sua alma. Meu Deus! Aí o texto ali, a gente encerra e diz assim: e Deus era com quem? Não, em alto bom som, parece que você não comeu hoje. 1, 2, 3, e Deus era? Prossegue. Cresceu e habitou. Espera aí, quando você lê esse versículo, você entende todo o contexto. Que aparentemente a conversa de Sara com Abraão, o problema para ela era Agar. Mas o problema nunca foi Agar. O problema sempre foi o menino. Lembra? A confusão foi por causa de quem? Aí ela diz o que para Abraão? Manda embora essa serva e o seu? Aí ela diz: porque esse menino não vai herdar com o meu? Ela bota, porque o que está incomodando ela, posso falar ou não? É ver Ismael crescer dentro de casa. Só que ela acha que se ela dar um chute e mandar ele para fora, ele vai parar de... Deu texto. E cresceu o... É Ismael dizendo: se eu estiver dentro da casa, eu cresço. Mas se me jogar para fora, eu vou continuar. Toca na mão de 3, diga: ninguém vai parar o teu crescimento. Se me joga dentro da casa, onde colocar eu vou crescer. Mas se botar eu para fora, eu vou continuar crescendo. Porque quem Deus chama, ninguém pode deter ou parar esse crescimento. Só que eu encerro. Diga comigo: o menino cresceu e se tornou o quê? O que é um flecheiro? O que é um flecheiro? É um soldado, sim ou não? É um guerreiro, sim ou não? Então o deserto não trouxe imaturidade, que ele sai do estágio de menino para se tornar um guerreiro. Para de graça, hein? Forjou, treinou ao ponto de se tornar um. Só que esse guerreiro tem especialidade. O que o texto diz que ele é? Flecheiro tem 2 elementos em suas mãos. Quais são? E qual é a especialidade do flecheiro? Acertar? Quando Sara lança o menino fora e a mãe perde a direção, foi com a intenção de que ele perdesse mas o deserto fez dele um especialista em acertar. Porque toda a investida do diabo foi para que você perdesse o alvo. E quem é o alvo? Hebreus vai dizer: Jesus, o autor e consumador da nossa, Ele é o nosso. Então pode fazer cara feia, mas eu não saio do ambiente. Pode torcer o nariz, mas eu não vou sair do meu lugar. Só saio daqui se me escorraçar, colocar para fora. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar focado no alvo.
Levanta a mão direita e a esquerda também lá no terceiro andar. É Deus dizendo: eu estou te renovando aqui hoje, porque tudo que o diabo queria era te derrubar, te destruir e fazer com que você perdesse o alvo. E o nosso maior alvo é Cristo, é o céu, é o reino. E é Deus dizendo: você não vai perder. Uau! Posso orar, pastor? Posso orar por vocês? Fiquem em pé comigo, por favor. Glória. Bendito é o nome de Jesus. Urabacanda Ramahai.